A paz do Senhor, aqui quem vos fala é Elie Matos, mais uma vez para a nossa leitura do nosso devocional Conhecimento e Palavra. Nós já estamos na nossa segunda quinzena do mês de janeiro e nós vamos continuar com os nossos devocionais e hoje no livro de Provérbios, no capítulo 17. Pega aí a sua Bíblia comigo e vamos acompanhar o nosso devocional. Já quero fazer o convite para você que está chegando agora, continue conosco, se inscreva em nosso canal, ative aí as notificações, deixa aí as suas sugestões e venha participar conosco todos os dias. E para nós que já estamos aí na peleja todos os dias, continue firme e forte. Quero parabenizar aí a mulher de Deus que está comigo e vamos lá de devocional. Abra as vossas Bíblias, livro de Provérbios 17, versículo 1, que nos diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo e o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece o pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é aos olhos dos que o recebem com pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que resolve o assunto separa os maiores amigos. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal, um mensageiro cruel está enviando contra ele. Encontra-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estutícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas e o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afastes da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? E em todo tempo ama um amigo, para a glória da angústia nasce um irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda, e o que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para a tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça, e no rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e a amargura para aquela que deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendimento. Glória a Deus, né? Poderosa essa palavra. E agora nós vamos ler, vamos meditar, né? No que o Senhor está falando conosco através dessa poderosa palavra. O que Deus tem para nossas vidas todos os dias,
aqui nessas manhãs de devocional. Eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas a fazer conosco. Amém. Vamos lá de estudo. Nós estamos no capítulo 17. Bem aqui, ó. 17. Então, nosso tema de hoje é sabedoria nos relacionamentos e no coração. O Provérbios capítulo 17, ele começa nos ensinando que a sabedoria se manifesta de forma muito clara na maneira como nos relacionamos com as pessoas e os conflitos. E como lidamos com os conflitos, né? De que maneira nós nos relacionamos com as pessoas, né? Então, Deus, ele nos mostra que a paz, a descrição e o domínio próprio revela a maturidade espiritual. Então, Deus nos mostra que a paz, a descrição e o domínio próprio revela a maturidade espiritual. Este capítulo, ele nos lembra que um coração sábio preserva relacionamentos e honra a Deus. Ele preserva os relacionamentos e honra a Deus. Então, do versículo 1 ao versículo 5, vai falar de valorizar a paz. O texto aqui, ele destaca que a paz, ele vale mais do que a abundância, mais do que a abundância com contenda, né? O que vale mais é você ter paz, né? Ou você viver na contenda. Abundância de contendas é melhor, né? 1 minuto de paz na nossa vida. Deus valoriza ambientes de paz. Então, aqui para nós, a mulher sábia, ela prefere a tranquilidade, a razão em meio ao conflito. Quantas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Falando de nós, quantas vezes precisamos abrir mão de alguma coisa para ter paz, né? Em meio à razão, solte a razão e tenha paz, porque assim nós podemos agradar o nosso Deus. Do versículo 6 ao 9 vai falar sobre o amor que cobre as falhas. Então, Salomão aqui, ele está falando para não expor os erros, porque nem todo mundo vai ter maturidade, né, para entender isso. Então, o amor escolhe perdoar e preservar relacionamentos. Expor falhas constantemente gera divisão e mágoa. Por exemplo, em nosso lar é um dos maiores exemplos, né? Quando nós começamos a expor ali aquela coisa, trazer à tona de novo aquilo que nos machucou, é um perigo. Isso começa a gerar mágoa, ao invés de perdoar. Então, não lembrar do passado, não lembrar das contendas, das brigas, abrir mão, o amor, o perdão, ele cobre todas essas coisas. Do versículo 10 ao 14, nós vamos falar sobre evitar contendas. Então, aqui o texto está dizendo que nos alerta sobre iniciar contendas. Vamos tomar um pouquinho de cuidado, né? Ter ali um discernimento espiritual. A sabedoria sabe a hora de se calar e também sabe a hora de recuar. As pessoas sábias, elas vão aprender, elas vão entender a hora certa de ficar quieta, calada, né, antes de expor ali alguma coisa. Por quê? Porque evita discussão, e evitar uma discussão pode ser mais sábio do que você ser a vencedora daquela discussão. Às vezes precisamos perder um pouquinho, né? Do 15 ao 20, vamos falar sobre que Deus conhece o coração. Salomão, ele ensina que Deus pesa os corações, né? Não basta parecer justo, é necessário ser justo, né? Porque tem pessoas que vivem ali, mas com aparência, né? Mas na vida real mesmo, ela não é de fato aquilo que ela fala que é. Bastou acontecer ali o problema, você já sabe quem é a pessoa, né? Então não basta parecer justo, é necessário ser. Por quê? Porque Deus, ele conhece as intenções e as motivações. É um perigo. Precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia está nos ensinando, né? No 21 ao 28,
o valor do silêncio. Olha como é importante o silêncio em nossa vida. O capítulo ele termina destacando o poder do silêncio, que é falar menos, ouvir mais. Isso é sinal de ter sabedoria, porque até o silêncio pode ser uma expressão de prudência, né? Aí estamos mostrando, ali naquele silêncio, estamos mostrando que somos prudentes nas atitudes que estamos tomando. Eu vou deixar aqui umas 3, 4 perguntinhas para você refletir comigo. E como de costume, em todos os dias dos nossos devocionais, a gente pede para vocês deixarem aqui os comentários aqui embaixo, né? Reflita você mesma, com você mesma, e pense, analise, né? Mas se quiser também pôr aí os comentários para que outras pessoas vejam e nós também acompanhamos, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá refletir um pouquinho comigo, ó. Eu tenho promovido paz ou tenho alimentado conflitos? Muitas vezes nós nos pegamos, nós mesmos nos pegamos fazendo conflitos, né? Promovendo conflitos, concordando com alguns conflitos. Então vamos refletir por essa palavra hoje, como está a nossa vida? Eu tenho promovido paz ou alimentado conflitos? Outra, tenho sido rápida para perdoar ou para apontar erros? Devemos tomar cuidado, porque os julgamentos nos condenam, né? Os julgamentos nos condenam. Não devemos julgar as pessoas, tá? Então, minhas palavras têm preservado ou têm ferido os relacionamentos? Como tem sido as palavras que têm saído da sua boca, né? Como tem sido? Vamos refletir juntas, né? Minhas palavras, as palavras que eu falo com as pessoas durante o dia, meus conflitos, né? O que eu tenho falado tem preservado ou tem ferido os relacionamentos, né? Eu estou cuidando dos relacionamentos conforme eu falo, ou eu estou ferindo alguém? Tenho escolhido o silêncio quando necessário? Ou estou a tagarela impossível que eu não consigo parar de falar e reclamar o tempo todo? Como que eu estou agindo? Os relacionamentos saudáveis, eles não exigem sabedoria diária. Relacionamentos saudáveis não exigem sabedoria diária. Por quê? Porque nós já estamos ali preparados, né? E a gente cuida dos nossos relacionamentos quando cuidamos também da maneira como nós falamos, tá? Então a reflexão devocional de hoje é: Deus se alegra quando escolhemos a paz, quando escolhemos o perdão, quando escolhemos a prudência. Deus, ele se alegra. A sabedoria, ela se revela na forma de como cuidamos das pessoas e que Deus coloca em nosso caminho, as pessoas que Deus coloca, né? O Senhor, ele se alegra da forma de como nós cuidamos dessas pessoas. Quem anda em sabedoria constrói pontes e não muros, pontes, firmamento, né? Constrói. Então vamos, o que nós aprendemos aqui hoje nesse capítulo, né? Que a paz vale mais do que a razão, que o amor preserva os relacionamentos e o silêncio também é sabedoria. Ficar calado às vezes também é ser sábio. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e que nos fortaleça, que amanhã estaremos aqui novamente. Senhor, ensina-me a ser instrumento da tua paz. Guarda meu coração da contenda. Ajuda-me a perdoar com facilidade e falar com sabedoria, para que possamos, Senhor, prosseguir firme nos teus caminhos, debaixo dos teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, minha irmã, meu irmão, você que está aí nos ouvindo. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.